Continuando então o vídeo passado, ou melhor, os vídeos passados, eu estou tentando entender o que significa fonemas e alofones. E já descobri, segundo os vídeos anteriores, como já mencionei, que para a identificação de um fonema é preciso identificar um par mínimo de palavras, como por exemplo, faca e vaca, são duas palavras. E como é que se consegue descobrir que existem fonemas nessas palavras? Porque elas são praticamente são as mesmas palavras, faca e vaca, exceto pela primeira letra, que é faca, esse som, o F, né? E vaca, que é a primeira letra, é o V, que tem o som de vaca, vaca, faca, vaca. Neste caso, pela identificação de um par mínimo, ou seja, na comparação de duas palavras, é possível chegar à conclusão de que f e v são fonemas. Porque distinguem, são fonemas porque são capazes de trazer uma unidade fonêmica distinta. Isso que é um fonema, sua definição é essa. Unidades fonêmicas distintas são caracterizadas como unidades fonêmicas distintas, que distinguem, inclusive no significado, claro, né, na palavra ali. E aí também nos outros vídeos tratei sobre, além disso, né, do par mínimo, também sobre a identificação de fonemas por contraste em ambiente idêntico, como é neste caso, que eu acabei de mencionar, faca e vaca, mas também é possível identificar fonemas por meio de contraste em ambiente análogo. Por exemplo, os fonemas S e Z, né? S e Z, que nem sempre as palavras são iguais, mas é possível identificar. Por exemplo, sumir e zunir, né? Sumir é um M, né? A palavra ali no final, sumir. Zunir é um N de navio. Mas, mesmo assim, é possível identificar, por mais que o contexto ali seja apenas um ambiente análogo. Então, no vídeo de hoje, quero continuar a partir deste ponto de onde parei, ou seja, do segundo, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo sobre fonemas e alofones deste livro. Esse livro está me ajudando a compreender um pouco sobre fonética e fonologia do português, que é um livro aí de introdutório, né, na Faculdade de Letras. A professora utilizou esse livro, então eu também estou utilizando aqui no canal. Deixa eu ver se está certo a minha câmera aqui. Acho que está. Vamos lá, apenas um parágrafo então. Note que no caso discutido para S e Z, ou seja, S e Z, encontramos um par mínimo para demonstrar o contraste em ambiente idêntico. Por exemplo, 5 e zinco. É um ambiente idêntico, exceto pelo fonema, né? 5, fonema é S, entre aspas, e zinco, fonema Z. Veja que o restante da palavra, inco, né, é exatamente igual. Então, esse é um ambiente idêntico. Embora tenhamos feito preliminarmente o uso do contraste em ambiente análogo em nossa análise, como em sumir e zunir, porque ó, sumir e zunir não é a mesma palavra. Eu digo, a construção dela não é idêntico, né, é apenas parecido, ambiente análogo. Trabalhar com uma língua que você conhece bem, certamente contribui para que os dados necessários para análise sejam encontrados e quase que certamente pares mínimos são identificados para todos os fonemas da língua. Então esse parágrafo apenas está nos dizendo que é quando você tem domínio pleno da língua, principalmente se for um falante da língua, falante pleno, né, que entende perfeitamente tudo o que está acontecendo neste ambiente. Então fica mais fácil identificar um par mínimo que também te ajudará a identificar o fonema ou os fonemas daquela língua. Contudo, o procedimento metodológico de se fazer uso de contraste em ambiente análogo para a caracterização de dois sons como fonemas faz-se útil em análises preliminares de línguas totalmente desconhecidas. Na análise do português a ser discutida nas próximas páginas, não se faz necessário utilizar o procedimento de contraste em ambiente análogo. É isso que eu tenho para o vídeo de hoje. Resumindo então o que ele nos diz, o que a autora nos traz nessa parte final do texto, é que quando existe o pleno domínio de uma língua, então o contraste em ambiente idêntico cai perfeitamente, enquanto que em outras línguas o contraste em ambiente análogo seria o ideal. Isso na identificação, então, dos fonemas de uma língua por meio do par mínimo, seja em contraste em ambiente idêntico, seja pelo contraste em ambiente análogo.
o próximo vídeo continua a partir deste ponto, tentando identificar um pouco mais, né? Tentando aprender um pouco mais o que são fonemas da língua e alofones. Vídeo passado, então, dá uma olhada, eu tratei sobre z, vou deixar aqui no final.